Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a esse nosso vídeo, que hoje vai lhe dar uma graça especial. Eu quero hoje falar de um segredo da graça, de uma graça fundamental para a nossa vida espiritual. Aliás, sem essa graça, Jesus disse que nós não chegamos no céu. E essa graça que hoje eu quero partilhar com você, que todos nós necessitamos, e é a que mais eu peço ao Senhor, é a graça da perseverança. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, quem não tiver perseverança, não vai se salvar. Em Ezequiel, o Senhor vai falar, aquele que fez o bem, fez o bem, fez o bem, mas no final se desviou e desistiu do caminho da salvação, da fé, vai se condenar. E aquele que teve uma vida errada, mas teve uma conversão sincera no final da vida, vai se salvar. Mas irmão, Deus está sendo injusto. Não está não. Porque mesmo que uma pessoa tenha uma conversão sincera, ela vai precisar purificar aquilo que ela fez de errado. Mas ela decidiu o caminho do bem. E a palavra de Deus diz que não vale para Deus quem começa bem, mas quem termina bem. Nós vamos hoje meditar 4 segredos para que você não perca essa graça da perseverança. Perdendo essa graça, meu irmão, você perdeu tudo. Por isso, qual é o segredo para ter a perseverança? Primeira coisa, eu não vou me basear no que eu acho, no que eu penso. Eu vou citar um grande santo da igreja, que é São Luís Maria Grignion de Montfort. No seu Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer: por que nós vemos os grandes cedros do Líbano caindo por terra? O que simboliza isso, meus irmãos? Cedro era uma árvore grande, grossa, difícil de cair no chão. Ele diz, como é que nós vemos pessoas que têm fama de santidade, pessoas de Deus, que pregam, que rezam muito, de repente caindo, escândalos, nesse tempo difícil que nós vivemos, escândalos de contra-testemunhos dentro da igreja até mesmo. Então, como podem cair até esses que nós achávamos o grande santo e ele de repente teve uma queda horrível? Se ele caiu, eu também vou desistir da minha fé por causa da queda dele? Não, tenhamos nossa fé madura. Mas por que desses grandes santos caírem, né? Lúcifer, o maior de todos os anjos, e caiu. Por que? São Luís vai dizer, baseado na doutrina da igreja, faltou a graça de Deus, o auxílio de Deus para essas almas? De modo nenhum. Faltou a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Deus não resiste quando você é humilde. Deus derrama todas as graças necessárias, mas quando alguém acha que é forte, confia em si mesmo e se gloria dos seus dons, Deus tira a sua mão para que você se sustente com aquilo que você acha que consegue sozinho e você cai. Primeiro ponto, primeiro segredo para a perseverança: humildade. Não adianta as mais belas obras de caridade, Santa Teresinha fala muito sobre isso, citando o Cântico dos Cânticos, se você não tiver a sua caridade, as suas boas obras permeadas de humildade. Você faz muito, mas critica quem não faz, se acha melhor do que os outros. A sua obra de caridade deve ser cheia de humildade. Mas agora, irmão, e aí? Eu não sou humilde. Como é que eu faço? Estou acabado, né? Não sou humilde. Eu também não sou humilde, meus irmãos. Mas aí Deus deu uma arma maravilhosa. Para conseguir a humildade, Deus deu a oração. Oração. Pedi e recebereis, batei e será aberto. Eu não sou humilde, mas todos os dias eu colocarei meu joelho no chão e direi ao Senhor, Senhor, me humilhando na presença dEle, olha quem eu sou, o pior dos pecadores, sozinho eu não consigo ser fiel. Senhor, dai-me forças, dai-me a graça da humildade. Sem ela, as graças outras vão fugir da minha mão, como água derramada. Eu preciso ser humilde, Senhor. Se eu não for humilde, minha caridade não será sincera. Minha pureza será soberba e não será do teu agrado. Nada será agradável a ti. Minhas boas obras serão manchadas pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba. Dai-me a graça da humildade. Se você pede para ser humilde, o Senhor vai vir em seu auxílio. Só que existe um problema. Essa oração deve ser constante. Nós devemos
sempre reconhecer que nós necessitamos de Deus. Por isso no Pai Nosso rezamos: dai-me o pão de cada dia. Jesus diz: não se preocupe com o futuro, se preocupe com hoje. Por isso todos os dias eu devo pedir a Deus que me proteja do orgulho, porque todos nós somos muito orgulhosos, e me faça humilde. Você acha que Deus não vai te atender? Você está entendendo já que a segunda solução, o segundo segredo é a oração. A primeira é a humildade. Mas para ser humilde eu preciso rezar. Mas se eu desfalecer, como diz em Lucas, o Senhor ensinou a rezar sempre, sem esmorecer, sem desanimar. Né? Se eu desanimar, se eu parar minha vida de oração, porque eu preciso do pão de cada dia eu devo receber do Senhor a força necessária, a humildade necessária, as graças necessárias. E se eu deixo a oração, se eu desanimo na oração, de nada vai adiantar. Eu vou perder de novo a humildade e vou começar a confiar em mim mesmo e não na graça que vem do céu. Qual é o segredo para você não deixar a oração? Santa Teresa d'Ávila diz: o que mais Satanás deseja de todas as coisas é te afastar da oração. Nada ele tem como meta tão focada como te afastar da tua vida de oração. A tua amizade com Deus não será verdadeira se você não tiver tempo para Ele, intimidade com Ele, 24 horas por dia, claro, mas também aqueles momentos reservados de intimidade com o Senhor. E como fazer para não desanimar, não esfriar, não desistir da nossa vida de oração? Eu vou agora pedir a ajuda de alguns nossos irmãos santos que podem nos ajudar. O segredo para você não deixar a vida de oração, aqui nós entramos no nosso terceiro segredo da perseverança, é a confiança. Jesus apareceu para Santa Faustina com os raios da sua misericórdia sendo derramados e ele mandou que fizesse uma imagem, pintasse uma imagem, mas embaixo dessa imagem, derramando graças, se escrevesse: Jesus, eu confio em vós. Jesus vai dizer a Santa Faustina que o vaso que você vai usar para recolher as graças dele, olha aí a oração bem feita, é a confiança. Aliás, Santa Teresa d'Ávila vai dizer que adianta você ter muita oração se não fizer a oração da maneira certa. Ela vai dizer: oração sem ter um autoconhecimento, sem ser bem feita, bem rezada, valha-me Deus, diz Santa Teresa. Por isso você tem que rezar bem, rezar pedindo a coisa certa. Primeiro, a humildade de coração, ser do agrado de Deus, e você deve rezar com confiança. O Papa João Paulo II diz: as crianças são um modelo da oração. Por quê? Porque elas são simples e elas são confiantes. Como a criança fala com o pai, sem rodeio. Ela fala simples, com muito respeito, mas com amor e afeto. Papai, eu precisava tanto disso, né? E ela tem certeza que o papai vai vir e acolher o que ela precisa. Por isso, meus irmãos, a nossa oração precisa ser cheia de fé viva, de confiança. Mas, irmão, qual a diferença de fé, confiança? Nós vamos pedir ajuda para uma outra santa, que ensina a viver a fé, a confiança da maneira mais extrema, que é a Santa Teresinha do Menino Jesus. Você já ouviu falar da pequena via de Santa Teresinha, do caminho da infância espiritual? Pois é, meu irmão, leia os escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Você vai aprender a confiar totalmente como uma criança confia no seu pai, mesmo pecador. Eu confio, mesmo me arrependendo. Confiar não é abusar da misericórdia de Deus, mas se 70 vezes 7 eu vier pedir perdão ao Senhor, claro que Ele vai me perdoar. Deus é meu Pai. Ele só quer o arrependimento, a busca sincera. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela quis confiar tanto em Deus, ela quis consolar tanto a Jesus pelas pessoas que não confiam nele, que ela fez um ato de oferta, de oblação ao amor misericordioso do Senhor. Ela queria consolar Jesus não só por aqueles que cometiam pecados contra Jesus, mas por aqueles que não confiavam na misericórdia de Jesus. Jesus chega a dizer a Santa Faustina: minha filha, o pecado fere o meu coração, me entristece, mas muito mais do que o pecado é quando os meus filhos não confiam no meu amor misericordioso para com eles. Na minha misericórdia, Deus te ama, meu irmão. Deus não desiste de você, você não tem o direito de desistir de você. Deus te ama, por isso não fira o coração de Jesus com a sua falta de confiança. E o quarto ponto, o quarto segredo, quarta arma maravilhosa que nós vamos usar, você deve desconfiar.
é a devoção à Santíssima Virgem Maria. Meus irmãos, São Luís fala e os padres da igreja falam, ser devoto da Virgem Maria, procurar ser um verdadeiro devoto da Virgem Maria, é certeza de perseverança, é certeza de ser fiel ao Senhor até o fim. O Senhor manifesta muitas promessas para aqueles que rezam o rosário diariamente, para aqueles que usam o santo escapulário, para aqueles que usam a medalha milagrosa. Nossa Senhora em Fátima ensinou a devoção dos 5 primeiros sábados, prometendo a perseverança final. São muitas graças que o Senhor derrama por meio de uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Um verdadeiro devoto de Nossa Senhora com certeza vai receber a graça da perseverança. Um verdadeiro devoto. Mas se um verdadeiro devoto de Nossa Senhora vai receber a graça da perseverança, e os que, como é que eu sei se eu sou um verdadeiro devoto ou não? Busque com o seu coração, porque mesmo aqueles que não são profundamente devotos, verdadeiramente devotos, recebem graças imensas para mudar de vida, para receber a graça da perseverança. Toda a intenção desse vídeo, meus irmãos, foi fazer o seu coração, o meu coração, compreender que nada existe mais importante nesse mundo que a nossa salvação. A perseverança é o meio da salvação. Quem perseverar até o fim será salvo. Que adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo e perder a sua vida eterna, a sua alma. Por isso, perseverança é a meta e nós vamos conseguir usando essas armas que o Senhor nos dá, buscando a humildade. Na oração pedimos a humildade, oração feita com confiança e com o segredo maior, que é a união com Nossa Senhora. No próximo vídeo eu quero falar dessa última devoção ainda a Nossa Senhora, que é a devoção que ela mesma ensinou das 3 Ave-Marias. Uma devoção maravilhosa. Eu peço que você já se inscreva no nosso canal, você que não se inscreveu, ative as notificações para receber o aviso dessa formação, porque essa formação maravilhosa é um outro grande segredo e arma para que você garanta a tua perseverança até o fim. É promessa de Nossa Senhora, é promessa de Deus para você e você não vai desperdiçar. Compartilha esse vídeo para que muitas pessoas se firmem na caminhada com Deus, guardem no coração a perseverança e o segredo dessa perseverança e cheguemos todos juntos à felicidade plena do céu. Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, e te dê a perseverança até o fim. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus.